meu nome é Luís Afonso Zucht Dutschmann, nasci em 1940, portanto já tenho uma idade bastante avançada e estou disposto a explicar ou recordar. Isto não é um saudosismo, mas gosto muito de recordar. De resto, todos os escritores que eu conheço recordam com certo tom de saudosismo o seu passado. Ainda há dias vi umas crónicas de infância do Hemingway. O Patrick Modiano está sempre a recordar o que era o Paris dos anos 40 e dos anos 50. E, portanto, eu também tenho todo o direito, não sou como eles, mas tenho todo o direito de recordar o que era o meu bairro, estas avenidas, nos anos 40, 50. Veio viver logo para aqui? Não, eu nasci nessa altura nasci em Cassa. Nasci na Avenida Rovisco Paes, mesmo em frente ao Instituto Superior Técnico. E terei vindo para a rua, talvez, para a Avenida Ressano Garcia, talvez aí com um ano, 2 anos. Isso não posso garantir, mas à volta disso. Fui viver para o número 22, terceiro esquerdo, da Avenida Ressano Garcia, e tive toda a minha infância. Só quando casei é que casei aos 27 anos, nessa altura deixei a casa dos meus pais. Os meus pais ainda lá ficaram durante uns anos, depois de eu vir da guerra, e mais tarde, como o meu pai tinha um problema de coração, era o dono do prédio. O meu pai acabou por comprar o prédio e propôs aos inquilinos aumentar a renda e pôr um elevador. E eles não quiseram. O meu pai disse que sozinho não ia criar um benefício ao prédio para todos e que ninguém contribuía, resolveu sair e pronto, e foi viver até para o pé de mim, ali para Carnide. A minha visão do Bairro Azul, claro que é mais centrado na Avenida Ressano Garcia, que era aquela onde eu vivia, embora conhecesse bem as duas ruas acima, a Fialho de Almeida acima e abaixo, Fialho de Almeida e a Ramalho de Ortigão. O Bairro Azul, na realidade, era um bairro que hoje em dia poderia ser considerado elitista, mas não era muito. Era um bairro de média burguesia. Havia uma média, assim, não muito alta, mas mais para o alto, e havia uma média também mais para o baixo, e o grosso era a média mesmo. Só para dar exemplo, nessa rua viveram pessoas que eu me lembro que foram importantes. Foi o professor Arsénio Cordeiro, o Dr. Gama Imaginário, que foi um grande neurocirurgião, o professor Xavier Morato, que era um professor da Faculdade de Medicina, o Dr. Costa Alemão, que era um grande urologista. São esses os grandes médicos que eu me lembro do bairro, mas se calhar estou a esquecer algum, mas não me estou a lembrar. A doutora Susana Camarinha, não sei se conhece, era uma médica de senhoras que foi muito célebre também, vivia mesmo em frente de mim. A rua era constituída por prédios bonitos, que ainda hoje são, e alguns estão bem conservados. Havia muita arte nova nos prédios. Quando diz havia, já desapareceu? Não sei como é que eles estão por dentro e das portas, se estão modificadas ou não, mas acho que sim, que ainda há janelas de arte nova. Sim. Ou varandas, perdão, não é janelas, varandas. Nela viviam, a par com a média, viviam muitos comerciantes, pequenos comerciantes. E a rua tinha uma vida muito ativa, parecia um formigueiro, um grande movimento, muitas lojas. As lojas eram todas da parte sul, portanto não apanhavam sol. No verão era a zona mais fresca da rua.
aquilo começava, as lojas começavam pela garagem, que era uma garagem grande, era uma garagem de recolha, que depois mais tarde teve uma bomba de gasolina, e o prédio era um prédio que faz esquina com a Marquês da Fronteira e a entrada é pela Marquês da Fronteira. Pertencia a um senhor que era um industrial, que era o Pablo, o senhor Pablo, industrial de cortiça. Tinha sido operário, enriqueceu com a cortiça e depois ficou muito rico. E o prédio, e tinha aquele prédio, que era um prédio que cada andar, pelo menos de um dos lados, tinha 20 divisões. Já na altura era muito, não é? 20 divisões. Depois, a seguir a esse prédio, a única pessoa que me lembro era a Maria. A Maria tinha sido empregada doméstica, na altura chamavam-se criadas, mas hoje não é politicamente correto dizer este nome, empregada doméstica do professor Arsénio Cordeiro, e que se casou com o Sr. Manuel, que era um funcionário do aeroporto. Andava no aeroporto, não sei o que é que ele lá fazia especialmente. E tinha uma particularidade, é que o Sr. Manuel revelava fotografias. Era aí que nós íamos com os nossos rolos tirar as nossas primeiras fotografias. Ensinávamos a fotografar e dizia eu quero uma boa fotografia, eu quero uma má fotografia. Era na casa, porque era aquelas casas, naqueles corredores de porteira, não é, que havia. E tinha uma casa, quando se ia no corredor, à direita, que era a casa da porteira. E tinha lá os seus 2 filhos. Depois, a seguir, vinha, penso eu, a mercearia, não é? Com o Sr. Marques, que vendia tudo, hein? Coisas inconcebíveis, hoje já não há mercearia. Não é mercearia, disse, enganei-me. A drogaria. A drogaria do Sr. Marques, que vendia tudo, era mesmo uma drogaria. Vendia lexívia, vendia soda cáustica, vendia as coisas muito perigosas. Veneno para os ratos. Veneno para os ratos, para as baratas, o flite, as célebres bombas de flite, porque as janelas abriam-se, as moscas entravam e a casa ficava cheia de moscas e o flite era uma arma essencial para matar aquelas incómodas criaturas. Vendia papel higiênico e mais coisas. Lembro-me dessa drogaria que um dia ardeu. Houve um incêndio qualquer. Foi a água rasa, ou caiu um cigarro na água rasa, ou fez chama. Não sei que aquilo ardeu. Vieram os bombeiros, para nós era uma festa. Este drama acabava por ser uma festa, porque havia movimento, havia bombeiros, havia rolos de papel higiênico pela rua. E daí, mais tarde, pronto, ficou tudo bem outra vez, o Sr. Marcos não ficou nada mal. E a loja da drogaria do Sr. Marcos era importante, porque, por um lado, fornecíamos estas coisas que não se encontram em parte nenhuma, não é? Não se encontrava em parte nenhuma, a água rasa, a lexívia, etc. E, por outro lado, era o ponto de encontro com o Sr. Jaime. O Sr. Jaime, conheceu? Não, o Sr. Jaime era uma figura peculiar, era um faz-tudo. Telefonava-se para a drogaria, chamava-se o Sr. Jaime, e o Sr. Jaime arranjava os canos, desentupia as sanitas. Não era morador do bairro, era? Não sei se o Sr. Jaime era morador do bairro, mas passava lá grande parte da sua vida. Acho que não era morador do bairro. Desentupia as sanitas, arranjava os autocolismos, arranjava os esquentadores, arranjava as persianas, substituía os vidros partidos. Tudo quanto se estragasse em casa, desde portas a canos, o Sr. Jaime arranjava. Portanto, era uma figura imprescindível. Da mercearia, da drogaria, passava-se para a farmácia. A farmácia tem que aqui citar o Sr. Sousa. O Sr. Sousa era uma figura carismática, muito ponderado, com um ar muito sabedor, e até sabia do seu ofício. Fazia bem aquelas poções galénicas lá numa mesa grande na farmácia, que acho que ainda existe essa mesa. Uma vez fui lá pedir à farmacêutica para ver, ainda existe uma mesa de pedra onde eles faziam as composições galénicas. Cortava, pesava com aquelas balancinhas e tal.
Mas o Sr. Sousa, além do mais, também fazia os primeiros socorros, dava as suas indicações médicas e, fundamentalmente, dava injeções ao bairro. Então andava com os tojinhos de seringas de vidro, com agulhas que punha em álcool em casa das pessoas e ia dando injeções. E, olha, pelos vistos não havia hepatite C nem hepatite A, B, transmitida por aquelas seringas. Não se conheciam, se havia, não se sabe. O Sr. Sousa, mais tarde, resolveu mudar de vida. Ele vivia no Bairro Azul, o Sr. Sousa vivia na Ramalho Ortigão, tinha 2 filhos, e resolveu mais tarde ir com um outro farmacêutico que foi para a mesma farmácia, que era um senhor gordinho, baixinho, que era o senhor Amado. Resolveram ir para o Canadá para ver se ganhavam mais algum dinheiro. Mas não foram muito felizes e voltaram. Isto é a farmácia. Depois vinha o talho. O talho tem pouca história. Não sei se ainda existe. Era o Sr. Olímpio e o Sr. René. Isso já devem ser mais recentes, porque eu lembro-me do Zé do Talho. Era aquele que ia lá levar a carne na casa. Eles eram empregados do Zé do Talho. Do Zé do Talho. Para lá com 12 anos. Então está bem. O Zé do Talho é que nos fornecia a carne. Pronto, ia lá a casa, levava a carne, pronto, e a minha mãe pagava. Pronto. Depois seguia-se o talho, a seguir ao talho era a leitaria do Sr. Salvador. Tinha, claro, esqueci-me, começa pelo café do Dias, que ainda existe hoje, mas já não é do Dias, não é? Pelo menos o filho dele disse-me que não. E depois, a leitaria. O Sr. Salvador era um homem baixo, redondo, careca, simpático, muito simpático, contrastava muito com a mulher. A mulher vivia numa cave do 28, uma cave daquelas que tem janelas ao nível da rua, e estava sempre ali a ver, e quando me passava chamava-me Afonso Costa. O Sr. Luís Afonso chamava Afonso Costa. Eu não sabia quem era o Afonso Costa na altura, mas irritava muito, não é? Achava que aquilo era qualquer coisa de mau. Chamava Afonso Costa. Depois passávamos a mercearia tinha o grande atrativo que eram os bonecos da bola. Nós andávamos ali a comprar repousados. Não era para comer os repousados, mas era para ver se apanhávamos a bola de futebol. E apanhávamos uma vez uma bola de borracha, aquela de caoutchouc grande. Não conseguimos. Depois vinha o Sr. Ferreira. O Sr. Ferreira era um merceeiro. Eu nunca tive muita afetividade com ele, porque naturalmente nunca se gastou da loja dele, portanto sei pouco. A seguir havia um sapateiro remendão, depois que se transformou em sapataria. É a sapataria Leaninha? Ainda existe. E vinha então uma das lojas mais simpáticas do bairro, que era o Sr. Armando. Educadíssimo, simpaticíssimo, nunca foi agressivo para os miúdos. Como sabem, as crianças às vezes fazem umas asneiras, mas parvoíces, não, sempre impecável. Mais ou menos em frente havia a capelista, que era o 12, penso que era no 12. No 12 havia uma capelista, que era a menina Irene. A menina Irene era uma das pessoas que... Era uma das câmaras de vigilância do bairro. Via as pessoas todas passar. E ainda me lembro, a minha mãe que contava isto de escandalizada. A minha mãe era uma pessoa muito caseira. E um dia a minha mãe ia a sair, ia na rua a sair, ia para qualquer sítio. E ia, essa Dona Eva, então, aqui na rua. E sim, vou ao médico. Eu calculei logo, a senhora para sair só vai ao médico. Estava tudo controlado. Tudo controlado. Depois havia uma lojazinha que abria e fechava, que durante uns tempos foi um marceneiro. E penso, era a última loja. Do lado voltado a sul, era a última loja. A seguir ao Sr. Armando havia a sua Dona Quitéria, que era uma mulher muito interessante para a época, com aquela roupa toda muito justa, muito apertada, com as formas muito vincadas.
Roliça. A Roliça. A seguir vinha o padeiro e penso que mais nada. E então entramos na barbearia do Sr. Ferraz. A barbearia do Sr. Ferraz, que ainda existe hoje, mas já não é a mesma, não é? Já não é barbearia Luís Tudes, agora está meio fechada aqui. Pois, o Sr. Ferraz, antes de ser o Sr. Ferraz, era o Sr. Aires. Eu odiava o Sr. Aires. E ia lá, frequentava? Não, porque o Sr. Aires, quando me via na rua, chamava russo de papel. E eu achava que era uma ofensa terrível. Eu não sabia bem o que é que aquilo queria dizer, mas não gostava do termo russo de papel. Depois o Sr. Aires saiu, foi o Sr. Ferraz, e o Sr. Ferraz tirou um curso do qual se honrava muito, que era o curso de cortes de cabelo Ardi. E tinha as fotografias todas dos cortes Ardi e um programa de esportes no seu exame, no seu diploma. Era um indivíduo do Sporting, teve assim uns períodos de psicológicos complicados, mas depois lá se resolveu. E era uma pessoa muito simpática. A seguir ao Sr. Ferraz, não havia mais loja nenhuma, pois havia a Menina Maria. A Menina Maria que tinha uma loja de hortaliças e tinha 2 cães. Isso eu lembro-me bem. O Tejo e o Fininho. O Fininho apanhou esgana. E então tinha um tremor esquisito. E um dia, eu não sabia que eu tinha apanhado esgana, nem tinha um tremor. Um dia fiquei muito espantado, cheguei à janela, e estava a música da taberna em altos berros, que era o costume, e o Fininho, com aqueles gestos, está a dançar. Mas estava ao compasso da música. Da Menina Maria passámos para o Sr. Augusto, que era um sapateiro remendão, cuja mulher, também chamada Maria, que estava sempre à porta também, era outra câmara de vigilância, sabia tudo quando se passava na rua, era só perguntar. Tinha uma filha muito bonita para nós na altura, muito atrativa, nós olhávamos assim com cuidado, que era a Maria Augusta, muito elegante. A seguir vinha a taberna, que hoje em dia acho que é uma taberna carvoaria, vendia-se carvão. A minha mãe ainda comprou muito tempo aquela, como é que se chamava? Aquele carvão miudinho para se pôr na braseira, tem um nome especial. Comprava lá. E depois penso que havia uma casa de como é que se chama? De vidros, os vidros de anúncios, de reclames. Pintava esses vidros. E finalmente o último prédio, que era agora deixa-me cá ver, era o 37, vivia um leiteiro muito gordo, muito baixo, muito gordo, e que distribuía leite pelo bairro. Isto eram as lojas do bairro. Nos anos 40. Nos anos 40. E alguns foram até aos anos 50. Praticamente foi quase tudo até aos anos 50. A meio dos anos 50, enquanto eu vivi lá, sempre foi assim. O bairro pouco se modificou. Mais tarde, penso que eu já estava na faculdade, começaram no ano 50 construíram o chamado prédio novo, que era o 30. O 30 parou. Portanto, não alterou muito a estrutura do bairro. Depois vêm os outros, mas antes desses, penso eu, que vem a Escola Marquesa da Lorna. Sim. A Escola Marquesa, que foi construída à pedra. Aqueles muros não são muros de cimento, era pedra grande, larga, fizeram aqueles muros todos e as paredes mestras da escola, não era cimento armado. Antes disso, também nos deu umas fotografias em que esse espaço onde agora é a escola eram campos para onde costumavam ir passear, não é? Passear, brincar, porque não se passeava, que eram campos, não eram ajardinados, havia umas oliveiras lá em cima perto do quartel de Caçadores 5, depois tiraram, havia trincheiras, os soldados iam para lá fazer muitos exercícios, quer a pé, quer a cavalo, às vezes andavam a cavalo.
não havia, e pouco mais faziam. E depois, durante determinadas épocas do ano, o terreno era lavrado e semeado, penso, de trigo, pareciam espigas de trigo, mas não sei se seria outro cereal. E ceifado à antiga, com as ceifeiras e com as foices. Havia a vacaria lá ao fundo, com os fardos de palha. Era um pequeno agregado, e depois a estrada de Campolide, ou uma azinhaga que vinha de Campolide, passava e vinha até mais ou menos o que é hoje a Praça de Espanha. Nessa quinta tínhamos a Embaixada de Espanha, onde nós íamos para cima do muro, os miúdos, ver o Nicolau Franco, era irmão do Franco, e andar a cavalo, andava ali a cavalo, tinha lá um picadeiro só para ele. E depois, ao lado, havia o Colégio Alemão, que, entretanto, foi desativado, com o final da guerra, e passou a ser, foi entregue à Obra das Mães. Um edifício entregue, mas mais tarde, penso que já foi com o 25 de Abril, foi o Teatro Comuna. Fizeram ali o Teatro Comuna. Eu não sei se ainda existe esse teatro ou não. Sim. E depois fez-se a Avenida Ramalho Ortigão, prolongou-se, pôs-se a mesquita, construíram-se aqueles prédios todos, deram cabo da mina. A mina era... Eu tenho pena de não ter fotografias daqui, porque era muito bonito. E há de haver alguém com fotografias da mina. Nós conseguimos encontrar. Mas tem que haver. Até no arquivo municipal. Ou no arquivo. Tem que haver, porque aqui fazia parte da quinta do palacete da Embaixada de Espanha. A Embaixada de Espanha terminava na Ramalho Ortigão, mas havia ali aquele bocado que estava meio abandonado, com um tanque muito grande. Nós achávamos muito grande. Se calhar não era tão grande como isso, mas nós achávamos muito grande. A vida era muito diferente do que é hoje. Não estou a dizer que fosse melhor ou pior, era diferente. Os miúdos iam brincar para a rua. E esses miúdos que refere eram filhos de famílias. Viviam ali no bar? Sim, viviam no bar, mas quer dizer, não havia segregação social, portanto, os filhos das porteiras e dos operários, que viviam lá alguns, brincavam connosco de igual para igual. Não havia qualquer... assim como os judeus brincavam com alemães. Isto logo a seguir à guerra, veja lá, é inimaginável. Havia muitos que se lembram de viverem ali no bar? Os judeus? Não, havia um casal de judeus que vivia mesmo junto à minha casa. Que vivia no 20. Tinha 2 filhos, que ainda me lembro dos nomes, era o Yossel, que deve ser, não sei se é Yossel, se é Jesus, se é José, e a Fradla. Eram judeus de origem polaca. E depois havia num prédio mais à frente, que era o 35, havia uns senhores, pareciam ser bastante ricos, porque na altura fumar charutos era um índice de riqueza, não é? Fumava charuto, tinha um carro grande e que eram os Blauvel. Acho que se chamavam Blauvel. Esses também me lembro, mas penso que havia mais. Alemães havia, não me lembro do apelido deles, mas havia o Wilfried, que era o Bubi, e a irmã, que era a Ingrid. Havia americanos, franceses. Não havia carros, não é? Ou tantos carros. Muito poucos carros. A prova que havia poucos carros é que eu aprendi a patinar na Ressano Garcia. Mas hoje não se podia imaginar isso. E como havia poucos carros parados, com distâncias de 20, 30 metros, eu ia de carro a carro e agarrava-me. Foi assim que aprendi sozinho, ninguém me ensinou, na rua, a patinar. Depois já corria a rua toda de patins, e até lá ao fundo da rua, quase à Fiel, até à António Augusto Aguiar. Então, só regressando aqui, a sua família foi estrear este prédio, foram os primeiros a habitar? Não foi estrear o prédio, mas foi quase estrear, porque isto é uma nota, lembrei-me, qualquer que me perguntasse isso, e lembrei-me que os meus pais foram habitar um andar que já tinha sido habitado por uma senhora e que dava um mau pronúncio ao andar, por isso que a senhora tinha suicidado
nesse andar. E depois vagou e o meu pai precisava, como tinha 2 filhos, a casa era mais pequena, resolveu ir para ali. Com uma renda que já era alta, 500 depois então é que comprou o prédio. Mais tarde, já eu estava em África, foi já no final dos anos 60. No final dos anos 60 comprou o prédio. O prédio manteve praticamente quase toda a gente. Houve poucas saídas. Debaixo de nós viu um comandante da Marinha que tinha tirado também o curso de Direito, portanto era advogado e oficial de Marinha. Depois foi o professor, abaixo dele era o Arsénio Cordeiro, mas depois que saiu ficou um casal que penso que ainda lá está. No resto do chão havia uma senhora, esta dona Hermínia, que tinha 2 filhas, que era a Isabel e Helena Barradas. Do direito havia uma senhora que morreu lá, quer dizer, mas já foi uma segunda escolha. Era aí no primeiro direito que vivia o Dr. Gama Imaginário, que tinha muitos filhos, depois saiu e foi viver para o Restelo, para uma moradia com os filhos. E foi para lá uma senhora que lá viveu. No segundo, um casal ligado aos armazéns de Chiado. Era Nunes Santos. Era o Nunes Santos. Eram os donos? Que eu não sei se ainda são donos do andar, depois o andar, eles fizeram obras e o andar passou. Vi lá uma vez, passei por lá, estava para alugar. Do lado direito era o tal comandante, depois aquilo vagou. No quarto, no terceiro esquerdo vivia eu, no terceiro direito vivia a Maria Amélia Santo, que era uma viúva que tinha 2 filhos, um deles já morreu, que era meu amigo, e o outro também mas já não, o José Santo conhece, ele já não vive lá no prédio. E no último andar, do lado direito, vivia a Dona Madalena, que era uma viúva de um comandante da Marinha, que ainda conheci, e do outro lado, aquilo teve muita gente. Foi sempre rodando muito. Então, e onde é que foi estudar na escola? Os meus pais puseram primeiro no colégio alemão. Eu não falava alemão, os meus pais não falavam. O meu pai falava bem alemão, mas a minha mãe não falava, eles falavam português. Portanto, o alemão não era uma língua da minha casa. Eu ia lá para o colégio alemão, não gostava nada daquilo, devia ter uns 4 anos. Não percebia nada. Mas nessa altura o colégio alemão já não era no sítio... Era ainda, isto é antes da guerra. Portanto, ainda era dentro da nossa zona. Eu teria 4 anos, provavelmente, 4 para 5. Eles não falavam comigo, porque eu falava alemão, eu não percebia, mas nem que eu não tinha brinquedos, passava o dia sentado na secretária, ali, pelo menos é a imaginação que tenho, pode ser que esteja a deturpar, já foi há tantos anos. Se é que um dia zanguei-me e fui-me embora. Saí do colégio, atravessei o portão para a quinta do Sr. Daniel, fui a pé até a casa, fui pela escada, não chegava às campainhas, fui pela escada de serviço, bati à porta, quando me viram ficaram em pânico. Depois estive no Colégio Valsacina, penso que estive na infantil e na primeira classe, eu aí confundo, que era ali próximo. Aí esmago um bocadinho os anos. Lembro-me que o Colégio Valsacina me fazia muita aflição a ver um senhor que se chamava Heitor, que era da família, penso que era o senhor Heitor, havia o senhor diretor e o senhor reitor, e eu não percebia bem a hierarquia destes nomes. Heitor. Nunca percebi. Na altura não percebia. Depois do primeiro ano, da primeira classe no Colégio Valsacina, eles acharam que os meus pais acharam que eu não estava a progredir muito bem, puseram-me outro colégio, que era bom. Que era, já também não existe, que era o Instituto Nacional, ficava, penso eu, ali na rua António Enes, aquela rua onde ficava a sopa de São Sebastião. Já sei. Era uma moradia. Já falaram sobre isso. Era uma moradia. Eu gostei imenso desse colégio, gostei imenso da professora. A professora era muito simpática. Mas depois
acharam que eu não estava bem preparado e que eu precisava ter durante o verão uma professora para me ajudar. Daí passei para... ela achou que o colégio não era bom. Os meus pais foram nisso, não percebo como. E puseram-me na escola oficial da Câmara de São Sebastião da Pedreira, aquela que era ali embaixo da rua de São Sebastião da Pedreira, que era o Sr. Lourinho, o diretor. E acho que era até bom professor. Mas eu, na aritmética, aquilo era um descalabro. Não entendia os exercícios. De maneira que o Sr. Lourinho, de vez em quando, dava com a menina dos 5 olhos. Entretanto, não estava a fazer grandes progressos, eu não sei, mas... E passam, aí é que foi o dramático. É a maior angústia que eu tenho do passado. Passam para uma professora que era professora da escola oficial feminina de São Sebastião da Pedreira, num edifício que já não existe, que era ali próximo, e passam para ela particular, em casa dela aqui na Rua Elias Garcia. Bom, foi um sofrimento atroz. A senhora espancava-me. Ai, que horror. Pura e simplesmente. Um dia fiz 32 erros no ditado. Levei 32 reguadas, uma por cada erro. Mas reguadas a sério. Cheguei a casa com a mão fechada, não podia abrir. Que horror. A senhora depois disse um dia ao meu pai que eu era muito... que era melhor, aquilo devia ser dos adenoides, e então que ele fosse um otorrino, porque talvez fosse melhor tirar os adenoides para ver se abriria a inteligência. E assim foi. Lá foi um otorrino, que era um otorrinocel, a Associação dos Empregados de Comércio, e tal, porque o meu pai não pagava quase nada, e ele disse, sim, temos adenoides muito grandes, isto tira os adenoides e as amígdalas. E fui para o consultório dele, onde o meu pai já pagou. Agarrou-me no lençol, pôs-me um lençol assim, anestesiou-me a boca, tirou-me as amígdalas, tirou-me os adenoides, e eu nunca tive um episódio de anginas na minha vida. Nunca. E fiquei sem as amígdalas e os adenoides. Bom, mesmo assim, a senhora não me quis levar a exame, não queria estragar o nome dela, o meu pai levou-me a exame e eu passei. Passei e parece que... O exame da quarta classe. Terceira, havia exames de terceira. E parece que brilhantemente. Pronto, e depois a partir daí fui para o liceu e então fiz o curso no colégio. Tive ainda com este ensino, claro que eu quase que ia baqueando no Liceu Camões. Portanto, tive 2 períodos no Liceu Camões, depois passei para o Colégio Moderno, onde fiz todo o liceu, faculdade, e fui melhorando à medida que avançava. Depois fez medicina. Fiz medicina. Fez em que faculdade? Faculdade de Medicina de Lisboa. Só havia uma universidade. Não existia. Havia 2 universidades, que era a Universidade Clássica e a Técnica, mais nada. E pronto, e assim, e cá estou. E perguntar-lhe também, depois ficou aqui na freguesia até aos 27 anos, não é? Até aos 27 anos, quando casei. Depois a minha mulher também vivia aqui, vivia na João Crisóstomo, aqui nestes números próximos do Parque Santas Gertrudes, da Gulbenkian, não é? Neste quarteirão, antes da Visconde de Valmor. Eu ia perguntar-lhe exatamente sobre os espaços que frequentavam, os cafés, os cinemas, esses... Os cinemas, frequentava, ia muito ao cinema, quase sempre ao sábado. No verão ia mais, de vez em quando ia 2 vezes por semana, mas os cinemas que eu frequentava eram o Império, e a pé, de minha casa até ao Império. O Império, o São Jorge, o Monumental, o Tivoli, eram os cinemas habituais. Depois, mais raramente, outros. O Alvalade, o Éden, outros não ia. Mas estes cinemas, o resto, os bons filmes estavam nestes cinemas, na altura, não é? Aquilo que eu considerava bons filmes, não é? Hoje em dia há uns já não considerava assim bom. Olha, ia muito. No verão ia muito ao cinema da Feira Popular, aqui na Gulbenkian, onde via os filmes de cowboys todos, aqueles que gostava muito. E a Feira Popular também frequentava? Sim. Mas isso ia sempre com os meus pais à noite. Não gostei muito quando eles fizeram o Museu de Arte Moderna, porque
sou um bocado ecologista e gosto muito do verde e pensei que eles iam estragar o jardim. Fiquei assim um bocadinho revoltado, mas depois, hoje em dia, acho uma maravilha. Mas na altura falava-se contra a construção do... Porque ia estragar o parque. As pessoas já... Mas quando fizeram a Gulbenkian não houve... Não. A Gulbenkian ninguém... ficaram tristes da Feira Popular desaparecer, depois foi ali para o Campo Grande, ficou... Eu acho que as pessoas olhavam para aquilo e diziam, mas então não vou pintar, vai ficar assim mesmo. Lembra-se? Isto não está acabado, porque realmente era muito ainda na semana passada era um edifício diferente. Fui lá assistir a um concerto e fui assistir a um concerto e é um espetáculo, porque era uma missa coral, com o coro e a orquestra e os solistas, e depois tudo aberto, com aquele verde. Eu penso que não deve haver teatro no mundo igual a este. Não pode haver. Isto é lindo, lindo. E os cafés e essas outras? Eu nunca fui muito de cafés. Nunca fui pessoa muito de cafés. Na faculdade ia pouco, às vezes ia ali para o café do Campo Grande, do Lago do Campo Grande estudar, mas quando eu ia estudar para os cafés, eu sabia que não era para estudar, era para estar ali, para conversar e não sei o quê. Mas eram espaços muito frequentados pela comunidade também estudantil, não é? Pela comunidade académica? Era, a comunidade académica ia muito, os meus amigos iam muito para o Vavá e para a Sul América, ali na Avenida de Roma, não iam propriamente para os cafés ali da zona. Os cafés da zona não eram atrativos. E de resto havia muitos que diziam que era proibido estudar. Porque não queriam lá as pessoas a estudar. Claro. Então e depois quando se casou foi viver para que... Quando casei fui viver para um sítio onde a renda era mais barata. Eu tinha muito dinheiro, ganhava pouco, fui viver para Benfica, para ali, uma transversal da Avenida do Uruguai, para Quatro Assoalhadas, em que o senhor nos alugou a casa custavam 1.400 escudos, renda limitada, e no contrato, por conveniência dos inquilinos, quando este prédio deixar de ser renda limitada, vão passar a pagar 1.800. Está a ver? Era muito conveniente, não é? E onde é que trabalhava? Eu trabalhei até aos 55 anos no Hospital de Santa Maria. Nunca fiz a carreira toda hospitalar, até ao grau mais alto, que era o chefe de serviço no Hospital de Santa Maria. Aos 55 anos fui convidado para ir abrir um serviço no Hospital da Amadora. Portanto, abri um serviço no Hospital da Amadora, que era um serviço de medicina. Lá consegui arranjar com aqueles indivíduos que eram despedidos dos hospitais, que acabavam o internato de especialidade, e ficavam sem emprego, foram para lá, com isso abri o serviço, e o serviço começou a funcionar, mas depois saiu um decreto que esses indivíduos podiam ser recuperados como carenciados na carreira pública outra vez, se fossem para os hospitais, tiraram-nos todos, eu tive que ter espanhóis, vieram espanhóis, depois foi assim, mas se conseguiu depois construir um serviço. E no Santa Maria, então, também observou muitas modificações. Quando é que começou? Eu comecei a trabalhar como médico em Santa Maria em 1966. Portanto, há 50 anos. Precisamente. Há 50 anos. E mesmo o espaço ali todo à volta era... Não. Então, o Hospital de Santa Maria tinha um jardim à volta, que não existe. Agora é um jardim... Tem um novo tipo de jardim, é tudo carros. Cortaram as árvores todas e fizeram parques de automóveis. E fizeram um edifício novo, que é muito feliz, que é o Instituto Egas Muniz, e estão a fazer outro agora, que é o Instituto de Câmara Pestana, portanto, que é uma zona de investigação. Quer dizer, a dinâmica do hospital mudou totalmente para pior. E voltando também aos anos 40, ao período da guerra, não é? Que se lembra de algumas coisas, nas fotografias que nós tínhamos, que tinha as fitas na janela. É verdade. A guerra tem só... lembro-me de factos indiretos.
de ocultação de luzes, cortinas pretas e os vidros ofuscados com tinta branca, os vidros cruzados com fitas para não se estilhaçarem, que eu dei-lhes 2 exemplos com 2 fotografias, as senhas de racionamento, os balões cativos no Parque Eduardo VII para fazer barragem aos aviões. Lembro perfeitamente de ver aqueles. Estava aqui muito bonito, pendurado ali. Via-se da minha janela os balões no Parque Eduardo VII. E mais tarde, sem perceber bem, quando a guerra acabou, a minha mãe estava aflita, porque o meu pai era de origem alemã, os pais deles eram alemães, os pais do meu pai, e corria aqueles boatos, correm sempre no nosso país boatos sobre coisas que vão acontecer que na realidade não acontecem, não é? Que os americanos iam confiscar os bens aos descendentes até à 3ª geração. A minha mãe ficou com medo, pegou nas pratas todas e todos os seus valores, mandou fazer uma arca lá, um carpinteiro, pôs tudo na arca e mandou para a casa do meu tio. Então os seus avós tinham vindo, não sei se... Os meus avós? Tinham vindo para Portugal em que altura? Olha, a minha avó, paterna, pois, porque os maternos são todos portugueses, é uma família de Leiria. Os paternos, a minha avó nasceu na Floresta Negra, numa aldeiazinha de agricultores, muito bonitinha. A minha avó era a filha mais velha dos agricultores. Tinha 11 filhos. Ainda houve mais uns que nasceram e que, entretanto, morreram. O irmão dele veio para Portugal e veio trabalhar na indústria hoteleira e foi para a Coreia. Não sei se ele era... O que é que ele era? Se era sócio do... Não foi para a Coreia, perdão, para o Bussaco. Se ele era sócio do Alexandre de Almeida, ou se ficou sócio mais tarde, se era pasteleiro, se era chefe de mesa, não sei. Sei que, a certa altura, ele deve ter enriquecido e criou um hotel na Coreia, que ainda hoje existe, que é o Grande Hotel da Coreia. É um hotel do princípio do século XIX, com paredes muito altas, etc. Que é engraçado ver, já lá fui ver esse hotel. Criou esse hotel e a partir daí criou uma cadeia de hotéis. E ele achou que a melhor maneira de rentabilizar o hotel era trazer os sobrinhos que viviam com dificuldades na Alemanha, trazê-los para cá e pô-los a trabalhar no hotel. Então, mandou vir a minha avó, os irmãos todos, mais uma prima da minha avó. As raparigas tiveram um estatuto especial, foram para o Colégio de Santa Joana, em Aveiro, para serem educadas. Os rapazes ficaram no hotel como grumos, como cozinheiros, como criados de mesa. Sim, foi assim que eles pôs a família toda a trabalhar. Entretanto, a minha avó, quando chegou à idade casadoira, ela veio com 14 anos para Portugal. Apaixonou-se por um português. E ele disse, não, tu és a mais velha, tens de estar exemplo, tens de casar com um alemão. E arranjou-lhe o casamento com o meu avô, que trabalhava em Lisboa. E assim casou. O meu avô era filho de uma senhora, que casou, que nasceu em Gottesgabe, que é uma aldeiazinha na fronteira da Checoslováquia e da Alemanha. Não sei se na altura aquilo era mesmo... Não havia ainda a Alemanha, mas pronto, seria a Alemanha ou não sei. Casou-se com um operário vidreiro, julgo que era operário vidreiro, mas também já ouvi dizer que era militar, não sei. Um operário vidreiro dos vidros da Boémia. E teve 2 filhos, um avô e uma irmã. Entretanto, o operário vidreiro terá morrido. Não tenho a certeza. O que é certo é que um amigo dele, que era operário vidreiro, esse sim era de certeza, veio para Portugal e chamou a viúva com os filhos para Portugal. Portanto, o meu avô veio muito cedo também para Portugal, veio no século XIX para Portugal, com a minha bisavó. Pronto, conheceram-se, tiveram os filhos,
Nasceu o meu pai e o meu tio, que já eram portugueses. O meu pai era português, de resto, ao casar-se com a minha mãe, naturalizou-se português. O meu tio também era português, mas estava com... Depois houve o problema da guerra, não é? O meu tio, para não ser recrutado lá pelos alemães, enfiou-se na legião portuguesa, disse que era uma forma mais segura de pertencer a um organismo defensivo português. O meu pai passou um mau bocado porque era convidado a torto e a direito, quer pelos ingleses, quer pelos alemães, para servir de espião. O meu pai falava 5 línguas corretamente. Contava esses episódios? Partilhava com a família? Partiu mais tarde, depois da guerra acabar. E o meu pai disse que não faria espionagem, porque não faria nada contra os alemães por causa da sua origem, não faria nada contra os ingleses porque era português, mas é que o deixassem sossegado. Os ingleses, então está bem, o senhor não ande na rua junto às portas, ande sempre pela beira do passeio. E então viveram um período de alguma tensão durante Houve um período de tensão, o período da guerra foi tensão, mas não foi transmitido aos filhos. Pois, só depois é que só mais tarde, já crescido, é que me contaram isto. É assim, com certo, aquele ar de aventura e tal. As pessoas gostam de contar. Olha e tal.